Olá, sejam bem-vindos à temporada 2017 do programa Em Debate. Vocês já devem ter percebido que nos últimos anos a questão de gênero, a identificação ou não do gênero biológico de uma pessoa está muito em alta. Para nos ajudar a entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio a estudante de psicologia Elisa Pagotto, que orgulhosamente é uma mulher trans, e a professora de psicologia Andréa Ferreira. Sejam muito bem-vindas, obrigada pela participação. Obrigada, Manuela. Bom, para começar, eu gostaria de perguntar para a Andréa, o que difere um gênero psicológico ao biológico? Bom, essa é uma discussão, né, como você disse, que tem sido colocada, né, na sociedade, de certa forma, de um modo bastante recente, digamos assim, embora o conceito, a questão em si, seja inerente ao próprio ser humano. Né? Então, a questão da sexualidade ela é muito complexa. Nós não podemos pensar a sexualidade como sinônimo de um sexo biológico ou de uma genitália, digamos assim. Né? Do ponto de vista psicológico, subjetivo, é uma questão de identificação, do sentir-se, né, como homem ou como mulher, digamos assim. O que não necessariamente corresponde à genitália com que a pessoa nasce. Diríamos dessa forma. Sim. Aproveitando esse gancho, Elisa, eu gostaria de te perguntar como é que você conseguiu perceber que você não se identificava com seu gênero biológico? Acho que é uma questão de adaptação, né? A mesma pergunta que você tem que fazer para uma pessoa trans, você tem que fazer para uma pessoa cis. Então, até que ponto todos nós nos identificamos? Até que ponto uma menina cis nasceu e se identificou enquanto mulher? É uma coisa que você já nasce, você já se identifica, você já sabe. Não precisou de alguém chegar para uma menina cis e falar para ela que ela era uma menina. E é a mesma coisa para pessoas trans. A gente se identifica desde o momento que nós nascemos. Algumas pessoas podem aflorar essa questão do desconforto com o seu gênero um pouco mais adiante, um pouco mais anteriormente, criança, adolescência, mas a questão sempre esteve ali. A pessoa, ela sempre foi, no caso de uma mulher trans, uma mulher, e no caso de um homem trans, um homem. Sim. Você citou um termo cis, uma pessoa cis. O que seria isso? Então, uma pessoa cisgênero, né, com a abreviação a gente fala cis, é uma pessoa que se identifica com o gênero ao qual foi adequado para elas ao nascimento. Ou seja, no caso de uma mulher cis, ela nasceu, foi identificada a genital dela e, diante da genital, foi adequado um gênero para ela, que é o feminino. E aí, ao decorrer do tempo, ao decorrer dos anos, ela se identificou com esse tal gênero. Sim. O conhecimento nos ajuda a enfrentar o mundo, a ter uma vida melhor. Então, você poderia nos explicar a diferença entre a identidade de gênero e a identificação, a orientação sexual? Bom, como a gente vem falando, né, é bem recente também distinguir todas essas denominações, porque até bem pouco tempo estava condicionado genitália feminina, identidade feminina, orientação, né, heterossexual, digamos assim. A partir do momento, né, que se começa a desmitificar, né, esses processos e a reconhecer que a orientação, a identidade está para além também do sexo biológico, da genitália, a gente já começa a entender que a identidade de gênero não necessariamente fala da genitália, fala daquilo como você se identifica em relação ao que você sente, em relação a um papel sexual, né, a um posicionamento, um modo de ser. E a orientação, ela está relacionada, de certa forma, com essa identidade, mas não necessariamente. Sim. Você entende? Então, você pode ter uma genitália masculina, digamos assim, ter uma identificação de gênero masculino e uma orientação sexual heterossexual. Sim. Mas também é possível uma genitália masculina, uma identidade feminina e uma orientação homossexual, digamos. Então,
Hoje em dia, né, os estudiosos que trabalham essas questões já conseguem identificar inúmeras variações. E o que a gente mais tem lutado para que se estabeleça é o reconhecimento e o respeito às singularidades. Sim. E não mais padronizar uma outra situação que cairia no mesmo abismo do macho ou fêmea, do homem ou mulher. Elisa, quando a gente tem acesso a algum relato sobre esse período de transição de aceitação, a gente sempre percebe que tem uma conotação triste, é uma história um pouco triste, pelo menos. Então, como é que foi esse período seu, o período de transição, se você enfrentou alguma dificuldade? Então, completando a fala da Andrea, é uma questão que a gente está em pauta agora, né? Como, por exemplo, há 20 anos atrás, quando eu nasci, não existia isso. Mulheres trans eram vistas como gays afeminados, gays que queriam se vestir de mulher, e homens trans lésbicas que queriam se vestir de homem. Não havia essa separação. Agora que a sigla é LGBT, está tendo essa separação, né? Que seria o LGB, com uma questão da sexualidade, ou seja, com quem você se relaciona afetivamente, com quem você se apaixona. E o T com o gênero, ou seja, com quem você se identifica, quem você é. Então, por ser muito novo, há essa questão do sofrimento porque a gente sente uma questão pela falta de informação, uma questão de solidão, que você é a única pessoa no mundo que sente aquilo. Só claro que com o tempo que está passando, agora um pouco mais de visibilidade que nós estamos tendo, não tanto quanto a gente gostaria que tivesse, não da forma que a gente gostaria que tivesse, mas essas pessoas estão conseguindo se identificar mais, pessoas que, por exemplo, sentiam isso antes e estavam, sei lá, em uma condição que eram do interior, que não tinham muita acesso à internet, somente à TV. E agora, com esses aparecimentos em canais de TV e entre outras modalidades, jornal, por exemplo, as pessoas começam a se identificar mais e se acharem. Mas gera um sofrimento pelo desconhecimento. Você sente que você está sozinha, que você é estranha, e ainda tem essa colocação de pessoas trans serem doentes. Então, as pessoas, algumas, quando elas começam a se identificar, isso bate de frente com algumas crenças dela, dentro de questões religiosas ou a forma com que elas foram criadas, e elas passam a realmente acreditar que são doentes. E, às vezes, tem medo de colocar isso para fora. Andrea, bom, antigamente, no tempo dos nossos avós, dos nossos pais até, a gente não tinha uma conversa muito livre na sociedade, em casa também. O que mudou para hoje em dia ser mais fácil falar sobre a questão dos transgêneros do que antigamente? O que mudou para ter ficado um pouquinho mais fácil hoje em dia? Manuela, eu penso que esse termo que você coloca é muito propício, um pouquinho mais fácil, porque ainda não é um assunto comum também. Como eu disse, toda a sexualidade ela é permeada por muitos mitos, muitos tabus, não se fala abertamente, né, sobre algumas questões. Eu acredito que não é que esteja mais fácil, eu acho que as próprias pessoas que passam por esse tipo de preconceito, por essa sensação de não pertencimento, de ser doente, de ser anormal, elas ganham uma certa visibilidade a partir do momento que são empoderadas também, ou seja, digamos que o debate ele não está tranquilo na sociedade. Os grupos, as minorias têm buscado isso e buscado esse reconhecimento. E à medida que a gente ganha, por exemplo, um espaço neste programa, né, que vai ter uma amplitude, que vai chegar a pessoas bem jovens, a outras mais velhas, a gente está plantando sementes. Mas eu não diria que ainda é uma questão tranquila, não. Né? Não só em relação à sexualidade, mas a qualquer diferença. Né? A gente pensa que venceu a discussão, por exemplo, em relação à deficiência e não vencemos ainda, existem muitos preconceitos.
Então, eu acredito que hoje as pessoas, elas... E aí Elisa coloca a função das redes sociais, acho que é fabuloso a possibilidade de se encontrar e não se perceber sozinho no mundo. E à medida que há esse encontro, há um fortalecimento, há um empoderamento, quando eu me identifico com outro grupo que também não se sente pertencendo a esse mundo. Então, a mídia começa a falar, né? A gente começa a trazer essas questões para a pauta, mas eu não diria que é fácil ainda para a família, para a sociedade, enfrentar essa discussão, porque existe algo que está idealizado, né? O filho idealizado, ou seja, o desejo dos pais sobre aquela criança. E quando isso não se concretiza, gera, né, digamos assim, uma desorganização, né, daquele conceito até, novamente, a família, né, na melhor das hipóteses, conseguir se reorganizar a partir daí. Elisa, a Andréa falou de família e aí toca num ponto muito importante. O apoio da família, dos amigos, eu acredito que seja imprescindível. Como é que foi a aceitação da sua família e do seu círculo de amigos com a sua transição? Então, as pessoas mais íntimas, né? Quando eu vinha a contar para as pessoas, né? Que eu já estava certa que eu ia ter que aguentar todas as consequências que isso me traria e que eu estava disposta a passar por esse muro, né? Eu contei primeiro para alguns amigos mais íntimos e a aceitação foi boa, né? As pessoas me aceitaram, inclusive algumas delas fizeram até brincadeiras, que agora tudo fazia sentido para eles, né? E a questão da minha família foi um pouco mais complicada. Eu contei primeiro para minha mãe e ela também teve esse sentimento de que agora tudo estava fazendo sentido para ela. Desde a questão do meu nascimento, os meus comportamentos, a minha forma de agir, os meus pedidos infantis, desde quando eu tinha 3 anos de idade, as coisas que eu gostava, então fazia mais sentido para ela. Então ela teve uma aceitação muito mais positiva de me abraçar e falar, realmente é isso. Agora, a questão, né, até mesmo da parte do filho idealizado, foi bem complicado para o meu pai, que ele é uma pessoa do interior, então ele não tem muita informação. Então, foi bem complicado para ele, que nunca viveu com esse tipo de diversidade. Então, foi bem complicado para ele, mas eu vejo que o amor dele por mim é muito mais forte do que o preconceito que ele ainda tem dentro dele. Então, ele sempre está tentando, por exemplo, questão do meu namorado. Antes, quando eu havia falado para os meus pais que eu estava me relacionando com alguém, que eu havia sido pedido em namoro, que ele teve, né, o desfecho dele emocional, que não foi positivo, que ele realmente não queria que isso estivesse acontecendo, mas aos poucos, com que eu fui apresentando o meu mundo para ele, a minha forma de pensar, como isso era totalmente normal, não tinha nenhum problema nisso, ele foi começando a aceitar mais. No caso do meu irmão, a aceitação assim foi mútua, porque na verdade ele já sabia dessa minha identificação com o gênero feminino desde que eu era pequena. Então, ele foi uma pessoa que foi muito mais aberta desde o começo comigo. Coisa que meus pais, apesar de perceber que eu tinha uma certa questão ali no meu comportamento e em todo o meu ciclo, né, de comportamento, eles tentavam negar, até que chegou a hora que não podia mais negar. Bom, galera, o papo está muito bom, mas vamos para o intervalo agora. Voltamos já! Estamos de volta e eu gostaria de aproveitar a deixa da família e perguntar para a Andréa. Como que o apoio da família e de um psicólogo, de um profissional, pode ajudar as pessoas que estão passando por esse momento de transição? Olha, eu penso que o apoio da família ajuda, né, uma criança em desenvolvimento, um jovem
ou a um adulto a qualquer momento, em qualquer situação. Agora, a gente precisa também ponderar que, às vezes, a família precisa ser acolhida, compreendida também, né? Muitas das vezes a gente compreende que, ajudando a família, a gente ajuda a criança também. Então, essa família precisa ser ouvida, né? Ela precisa estar falando, até para que todos consigam expor seus sentimentos, seus preconceitos, seus medos, e que possam estar elaborando, né? Não há dúvidas de que a compreensão, a aceitação, a empatia vão ser ingredientes fundamentais para que o amor prevaleça, né? Diferente de situações que às vezes nós tomamos conhecimento que o pai, ou a mãe, ou a família expulsam a pessoa de casa, né? Renegam, né? E deixando ela sozinha no momento que ela mais precisa. Ou também, às vezes, a gente percebe profissionais mal informados e aí, com perdão da minha expressão, eu diria até pouco qualificados, que acabam levando a família a crer que existe uma cura, que existe, né, enfim, um tratamento, que isso seja uma doença, o que está muito longe de corresponder à verdade, inclusive às novas descobertas que a ciência vem trazendo. Não é uma questão de escolha voluntária, né? Ou seja, eu escolho, né, ser transgênero, não é assim tão simples. Então, acho que a informação é fundamental, que a família compreenda, perceba, tenha acesso a essa informação. A pessoa também, porque às vezes ela não se entende, até porque ela não conhece essas possibilidades. Às vezes ela não conhece a sua própria história de vida, né? Conversava aqui com Elisa um pouquinho antes, né, do programa a respeito de cirurgias que são realizadas em crianças bem pequenas, antes que elas desenvolvam essa identidade. Então, acredito que acolher a família é bastante importante, tanto quanto acolher o sujeito que passa por esse processo, né, de transformação. E, de qualquer forma, o psicólogo ele vai atuar aí também como um mediador, às vezes facilitando essa conversa, às vezes ouvindo a família, ouvindo só a pessoa. Não tem uma fórmula mágica ou uma receita, né, que a gente seguiria em todos os casos. Cada situação é uma situação. Elisa coloca uma coisa muito interessante. Intuitivamente, há sinais que a família vai percebendo, mas existe uma negação. Então, esse processo de reconhecimento, ele é, às vezes, bastante doloroso para todos que estão envolvidos. Então, todos precisam ser acolhidos e orientados no sentido de conduzir a situação da melhor maneira possível. Sim. Elisa, você sente a ausência da informação sobre a questão de gênero na sociedade? Como você sente isso? Acho que a gente pode dizer que de várias maneiras a gente pode sentir isso, né? Porque até quando há alguma forma de tentar passar informação, ela não chega da forma que deveria chegar. É como eu sempre digo, as pessoas elas preferem ver o vídeo daquela mulher trans que está tendo que se prostituir, porque a sociedade fechou as portas para ela, e prefere ver o vídeo dela se degradando, dela brigando por outras, dela sendo espancada, violentada de alguma forma, do que ver um programa, por exemplo, como esse, como a mulher trans trazendo a questão de visibilidade, a questão do que é ser uma pessoa trans. Então, há um ponto de visibilidade, mas às vezes ela não é alcançada ainda pelo preconceito das pessoas e pela forma com que ela é apresentada, né? Porque as pessoas, quando elas vão falar de pessoas trans, elas adoram usar a Organização Mundial de Saúde, né? Porque a gente, né, pessoas trans, ainda somos colocadas como pessoas que têm um transtorno psiquiátrico, né? Então, eles sempre trazem a pessoa trans como um doente.
raramente eles fazem uma boa representação da gente enquanto pessoas normais e que são como qualquer outra pessoa e que acabam abordando vários outros estereótipos que acarretam de forma negativa para a nossa entrada na sociedade, a nossa aceitação dentro da sociedade. Andréia, ainda é muito polêmico abordar a questão dos transgêneros quanto a dos homossexuais na educação infantil. Mas, para essa fase, a educação infantil, as crianças, é importante tratar desse assunto? E por que sim, por que não? Olha, eu penso que é importantíssimo tratar, até porque na educação infantil, uma faixa etária, digamos lá, dos 2 aos 4, 5 anos, é um momento também que a criança começa a descobrir e manipular esse corpo, o que é um assunto bastante polêmico também, né? Entender que crianças até bem pequenas explorem esse corpo e sintam prazer através desse corpo. Talvez o que haja um pouco assim de confronto é que existe um mito que se falar sobre sexo e sexualidade é estimular o exercício dessa sexualidade. Evita-se falar por achar que elas não entendem, não têm compreensão sobre o assunto, ou explorar esse assunto com um receio de que isso estimularia. E a gente sabe que, do ponto de vista cognitivo e psicológico, não é tão simples assim, né? Não é linear dessa forma. Obviamente que não dá para eu conversar com uma criança de 3 anos usando o mesmo vocabulário, os mesmos representações do que eu conversaria com um adolescente aos 12, 13. Então, é preciso adequar o conteúdo, adequar a linguagem à capacidade de compreensão da criança em cada faixa etária. Acho que o que nós não podemos fazer é omitir, né, ou simplesmente retirar esse tema de dentro da escola, como temos visto algumas iniciativas aí, como se não existisse essa situação, como se a criança fosse para dentro da escola sem um corpo. E a gente sabe que na escola acontece muita coisa, principalmente o que hoje a gente chama do bullying e que às vezes vai gerar consequências muito, muito sérias, chegando até ao suicídio daquelas pessoas que não são aceitas, não são reconhecidas nesse ambiente. Elisa, o movimento LGBT, como você já citou antes, ele tem ganhado mais projeção na mídia, nas redes sociais. Você se sente bem representada por esse movimento? Então, dentro do próprio movimento, há a questão do preconceito, né? Pessoas tentando fazer com que a visibilidade delas seja maior, que é que a gente traz muito de um movimento que a gente chama de GGG, que seria a separação do movimento do G, né, das pessoas homossexuais, dos gays, da sigla para uma visão maior para eles, né? E aí acaba com que esse movimento seja muito lesbofóbico, bifóbico e transfóbico. Mas dentro da própria comunidade há muito preconceito e há um jogo, né, de hierarquia, onde eles sempre vão dar visibilidade e as melhores falas para aquele tipo de pessoa. Porque hoje, por exemplo, se fala muito sobre questões por exemplo, aceitação de adoção de casais gays ou questão de casamento. Mas em nenhum momento se fala sobre o direito, por exemplo, de pessoas que são bissexuais ou que são transgêneros, ou até mesmo questões de outras sexualidades, de outras identificações de gênero, como, por exemplo, os pansexuais, que é o que está também ganhando um pouco de mídia, né? Que também de uma forma errada, por causa de algumas conotações de preferência de outras siglas, de outras letras da sigla. Andréia, uma das etapas do processo de transição é a adoção de um nome social. O que é um nome social e como que é o processo para inseri-los dentro de documentos oficiais, chamados da faculdade?
Bom, são duas coisas, né? Essa questão do nome social, ele vai estar relacionado a essa identidade de gênero, né? Eu me sinto uma mulher e tenho um nome masculino. Então, não bate, né? Alguma coisa não fecha. Normalmente, a própria pessoa, né, escolhe esse nome, porque o nosso nome, digamos assim, o nosso registro civil, ele é dado pelos nossos pais, né? Quem faz o registro ali na certidão de nascimento. Às vezes, esse nome, ele é pensado até antes dessa criança ser gerada, né? Existe uma história sobre cada nome. Então, eu não pude escolher meu nome, nem você pôde escolher o seu, né? Mas talvez eu possa escolher uma forma como eu gostaria de ser chamada. Talvez como os apelidos também, né? Os codinomes que a gente vai criando. Agora, de qualquer forma, isso é um processo jurídico, né? É preciso que haja toda uma tramitação, haja uma concessão para alteração de registro civil, né? Para que se tire até novos documentos, né? Tem um procedimento aí que é jurídico. Elisa, quem era a Elisa mulher antes e depois da transição? Então, pegou um assunto difícil, né? É aquela coisa, né? A gente sempre tá, antes de se perceber enquanto quem nós somos, de nos acharmos no mundo, é uma coisa muito confusa, é uma coisa muito solitária, né? Triste, como você mesmo falou, por causa da confusão, por causa dos medos, né? A comunidade trans, 90% da comunidade trans está na prostituição não por uma questão de escolha, mas porque a sociedade fecha qualquer tipo de porta. Nós somos expulsas das escolas, depois somos expulsas de casa, não conseguimos achar emprego e a única solução que nos acolhe na rua é a prostituição. Então, o medo dessa realidade, né? Quando eu fui começando a pesquisar mais, e eu descobri que a realidade de uma pessoa trans no Brasil é que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e que a expectativa de vida de uma pessoa trans era de 30 anos, enquanto de uma pessoa cisgênera, né, era de 70 anos, isso me assustou. Isso assusta, porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito grata, porque eu sou muito privilegiada. Eu tenho uma família que me aceita, eu tenho uma família que tem uma boa condição financeira, então ela pode pagar um ensino bom para mim. Algumas portas se fecham, mas eu ainda tenho algum refúgio. Então, antes toda essa questão de confusão, de tristeza, de medo, de receio. A gente tem medo de como a nossa família vai nos aceitar, como nossos amigos vão começar a nos ver. E depois, né, que você passa por todo esse baque inicial, tem uma expressão que eu sempre ouvi as pessoas ao meu redor que se assumiam, né, LGBTs, era que parecia que 1.000 quilos, assim, estava saindo das suas costas. E foi exatamente o que eu senti quando eu tive a aceitação da minha mãe. Parecia que um grande peso das minhas costas tinha sumido. E hoje eu posso dizer que eu sou muito mais feliz, porque eu posso ter agora, eu posso ser quem eu sou, eu posso ter tudo que eu preciso ter, eu posso correr atrás, não preciso mais viver um tipo de mentira para agradar as pessoas. É uma questão mesmo de empoderamento. Você se sente mais forte, você começa a pesquisar, você começa a entrar em redes, então um vai ajudando o outro da maneira que pode. Então, o sentimento de solidão, aquele sentimento de medo, de angústia, vai todo embora. Elisa, muito obrigada pela sua participação, que com certeza foi muito enriquecedora para todo mundo de casa, que com certeza deve ter gostado bastante. Andréia, muito obrigada também. A sua participação foi imprescindível para a nossa conversa ser muito mais rica de conhecimento. Muito obrigada, Manuela, por ter nos convidado e nos dar a oportunidade de levar ao público, né, essa discussão tão importante à sociedade. Qualquer coisa, estamos às ordens para voltar. E você de casa, muito obrigado por ter assistido o Em Debate de hoje.
Não deixe de acompanhar a rede social da TV FAESA pelo Facebook, Twitter e Instagram. Até logo!